Olá, boa tarde. Vamos hoje ter uma live maravilhosa. A gente vai conversar sobre como que a gente está se sentindo um mês após a nossa volta do Malawi. Foi uma viagem muito maravilhosa que a gente fez para a gente experimentar um pouco desse viver fraternidade, que é uma proposta do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, a gente vai entrar agora com as queridas Patrícia, que já está aqui, a Adriana e com a Janine, minhas colegas de viagem com quem a gente vai conversar bastante sobre esse processo, tá bom? Vou chamá-las aqui. Queridas, vocês já estão? Aqui. Janine deve estar chegando. Hello! Oi, oi! Saudade de Tudo bem, vocês! queridas? Que saudade. Deixa eu ver se Janine já chegou aqui também. Peraí. Ok. Ela ainda não chamou, não. Na hora que ela chegar, ela deve dar um oi aqui pra gente. Queridas, como vocês estão? Morrendo de saudade, né? Eu Ah, também. E a gente fica acompanhando o Muito. Instagram da Fraternidade e vendo novas caravanas. Ai, meu Deus, queria estar lá. exatamente. Inclusive, tá aqui o Márcio. Eu até desliguei os comentários para ficar o nosso rostinho melhor, né? Para a gente conseguir se ver. O Márcio, que foi na caravana seguinte, a nossa, a gente acabou ficando amigo aqui pelo Instagram também. E ele falou que foi incrível encontrar o pessoal lá depois, né? Ele conseguiu encontrar ainda com algumas das famílias que a gente já tinha conhecido, que não tinham sido apadrinhadas, como daquela menina Anne que eu passei para vocês. Sim. E é Tá. muito interessante, né? A gente viver essa fraternidade que vai muito além dos nomes, a gente, assim, dos números ou das pessoas, dos lugares que a gente vai, viram nomes, viram famílias e viram histórias. Como que vocês estão? Conta um pouquinho, Adriana, como é que você tá? Eu tô bem. Não dá para voltar daquela viagem, porque quando eu fui, eu sempre dizia, eu tenho muito medo do que eu vou encontrar lá. Eu Uhum. não vou mentir, sempre foi. Wagner, toda vez que me encontrava, eu conheço o Wagner desde 2017, por conta da nossa causa, da microcefalia. Ele, Adriana, já passou da hora de você ir na África. Adriana, já passou. Esse eu vou me preparar, mas eu nunca me achava pronta o suficiente para ir para lá. Porque a gente sabe, né, a gente que já vive um sofrimento aqui no Brasil, a gente já espera também sentir algo muito mais forte lá. Mas assim, eu confesso que eu saí com o coração tão leve, porque ao mesmo tempo que você vê as dores, que não são poucas, você vê um trabalho ali, né, da fraternidade, um trabalho que atua rapidamente, né? E sem burocracia, e com muito amor, e aquelas mães muito gratas, aquelas crianças tão amorosas, você andando e aquelas crianças querendo lhe abraçar. Eu confesso que eu dei uma bloqueada nas crianças, porque meu medo era me envolver muito com essas crianças e querer trazer um monte. E eu tava com medo de algumas coisas. Então, assim, eu acho que essa primeira viagem foi uma quebra desse meu bloqueio. E agora eu entendo muito o Wagner, que eu digo, Wagner, como é que você consegue estar lá e não resolver, saber que não vai resolver a situação de todo mundo, mas um que você resolve, né? Um que muda, é uma felicidade tão grande que eu estou emocionada, agora estou querendo descer. Porque a gente viveu histórias muito lindas, né? Com certeza. Eu acho que foi um trabalho muito interno para cada uma de nós, por isso que eu quis fazer essa live um mês depois, para que desse tempo, né, de decantar, porque vem tanta informação, mas principalmente acho que a gente segura muito a onda lá. Para quem está indo de primeira, especialmente, eu acho que não sei se para todos é assim, mas a gente chega lá e a gente sabe que não vai ficar chorando na frente dos assistidos, a gente sabe que a gente precisa tá indo para lá para somar, né, e não virar uma questão. Então eu pelo menos fiquei segurando muito a onda da minha acessibilidade também, mas até que chega uma hora que a gente chora, eu e Patrícia a gente deu aquele abraço ali que eu nem vi, né, que o Andrei estava fotografando, que foi icônico também, um momento importante para nós duas, né, Paty? E Muito. aí ali, sabe o que eu senti? Nos primeiros momentos que eu cheguei lá, eu estava muito racional,
muito naquele lugar, tá, eu não sou salvadora de ninguém, mas eu tô aqui para aprender fraternidade, ao mesmo tempo que a gente faz salva. E aí quando você se depara com isso, que baixa a sua guarda e que você vê que sim, você faz diferença, que o que você está fazendo está tocando, e você leva uma alegria inimaginável para uma pessoa, ali naquele momento, as minhas, sabe, tudo que eu estava contendo, puf, desabou, e aí a gente saiu de lá correndo e tava aquele pôr do sol. Foi muito especial para mim. Paty, conta pra gente também como que foi para você esse mês. Não, sabe que eu tô olhando agora para vocês duas aqui, eu fico pensando assim, gente, é verdade, a gente foi juntas, porque ainda o impacto, né, quando eu volto a falar sobre esse assunto com vocês, toma uma dimensão muito diferente. Ó, quem chegou! Oi! Olha quem Querida! chegou! Bem-vinda! Minhas Dona. amigas maravilhosas! Que bom estar aqui com vocês. Bem-vinda, Corremos, a gente querida. estava tentando achar um lugar, porque eu estou aqui no Garden Hotel participando de um evento. Estou como embaixadora do PBXP, que é um evento de marketing, empreendedorismo, gestão, espiritualidade. Rossandro palestrou ontem, eu também ontem à tarde. E aí a gente estava procurando um cantinho. Eu estou aqui, escondida, num salão de festas que a gente encontrou aberto. E a gente veio para cá e deu certo. Brilhou, Ah, que brilhou. maravilha! A gente Tá está linda, conversando como aqui, sempre. Janine, Sim, sobre o efeito que um mês depois que a gente chegou, talvez a gente consiga ter já algum nível de distanciamento um pouco maior para falar como que foi para a gente a experiência e sim, agora com essa volta. E a Paty tá começando a falar a impressão dela. Já passo a palavra para você. tá. Não, Saudade de eu vocês, estava falando saudade, muita saudade, muita, muita. muita E assim, eu saudade. olhando aqui, falando, meu Deus do céu, realmente a gente foi nessa viagem, não foi um sonho, porque são tantas emoções inseridas no contexto. E assim, ouvindo a Adriana falar, ouvindo a Dani falar, é exatamente esse o processo. Eu caí de paraquedas nessa viagem, meu coração falou muito mais alto, mas eu não tinha. A gente imagina, mas a gente não tem ideia realmente das coisas, dos conteúdos que a gente vai acessar numa viagem dessa. E o quanto realmente é transformador quando a gente volta. São muitas oportunidades de rever nossos conceitos, os nossos bloqueios, as nossas partes mais sensíveis que a gente às vezes tem medo de olhar, por mais que a gente faça terapia. Sabe que se eu pudesse resumir essa viagem, eu falo assim, ó, você faz terapia há quanto tempo? Há 35 anos? Eu acho que em 10 dias de Malawi, você acelera, acho que várias encarnações. Porque primeiro, o convite da fraternidade é um convite tão genuíno no sentido da amorosidade, de colocar a mão na massa, da verdade que eles falam e executam, porque a gente vê o que a Sim, Adriana falou. É impressionante a rapidez, a clareza de propósito que a fraternidade tem, né? Com tanta gente ali bacana. E estar no meio de vocês, o quanto eu aprendi, não só exercitar a fraternidade entre nós, no nosso grupo da caravana, né? sim. Porque não é só um exercício, porque a gente está lá no Malawi. Não. Estar com vocês também é um exercício, estar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Então, eu acho que é um acelerador nuclear de alma estar numa caravana. É algo assim que não dá para explicar. Você tem que vivenciar. é, que é muito lindo, é muito. Eu nunca me imaginei, e assim, eu só agradeço de ter tido a oportunidade de estar com mulheres tão maravilhosas, né? Cada uma aqui contribuiu absurdamente para minha vida pessoal. Então, assim, é muito bom, é muito bom. Tô aqui, ó, vestidinha de fraternidade, peguei a camiseta, Ah, trouxe mais uma. Eu oh, tô. E detalhe, oh, que né? lindo. Eu fiz uma cirurgia ontem que eu não podia nem estar aqui falando, mas eu falei, não, é um propósito, é para falar de uma coisa tão maravilhosa que até minha dor passou. Eu tô aqui, tô de boa. Tô meio com cara inchada, mas tô bem. Obrigada, Paty, grata demais. E Janine, como é que foi esse mês? Já caiu a ficha, minha irmã? Como é que tá aí para ti? Pois é, pois é, minha irmã. A gente, todos os dias, sem exceção, a gente fala lá em casa. A gente conversa, se a gente fala com um amigo, com uma amiga, a gente fala sobre o Malawi. Aonde a gente chega, a gente fala sobre a experiência. Porque realmente não é. Eu acho que às vezes as pessoas até olham assim, ai meu Deus, eles estão ainda muito empolgados, vamos dizer assim, muito impressionados com tudo, mas é porque realmente, quando a gente fala que é um divisor de águas,
na vida da gente, né? Existe a vida da gente antes do Malau e depois do Malau em relação a muitos propósitos, a muitas coisas que a gente ressignifica na vida. Eu acho que tem gente que pensa que é exagero. Às vezes tem gente que olha meio torto assim para mim, para a Rosana, e faz, acho que eles estão exagerando, né? Porque não é como o Paty falou, não tem como você ter a dimensão exata até que você vá e vivencie. Ontem mesmo, a gente falando sobre o empreendedorismo feminino, né? Sobre a como é que eu posso falar, meu Deus? A sensibilidade feminina, ao mesmo tempo a força da mulher para realizar inúmeras coisas na vida. E a gente estava conversando isso ontem no talk que eu participei. Histórias, eu estava com mais duas mulheres com histórias de vida assim impressionantes. E no finalzinho eu falei sobre as mulheres do Malawi, né? E honrando a vida delas, honrando a história delas. Mulheres refugiadas, a grande maioria refugiadas, mulheres que perderam pessoas que amavam, mulheres que perderam, materialmente falando, a gente nem discute, né, minha gente? Porque a gente vivenciou ali realidades muito difíceis. Eu fui enfermeira de saúde da família por 17 anos. Dri também trabalha também com saúde pública. A gente sabe que é uma realidade muito dura, são histórias muito difíceis, mas assim, nada se compara ao que a gente vivenciou ali. E olhar para aquelas mulheres e ver a força delas, a gratidão é uma gratidão diferente. Não existe a palavra individualismo, o egoísmo. Gente, eu olho assim, eu digo, não, é inerente do ser humano o ego, né? O egoísmo que vem desse ego da gente muitas vezes ali não trabalhado, enfim, não existe. A gente não viu absolutamente nada que tenha a ver com egoísmo lá. Né? Se uma mulher estava passando por uma extrema necessidade, mas o pouco que ela tinha, ela estava dividindo com a outra, como aquela que a gente, né, Esther, que estava ali, porque uma senhora que estava ali vizinho cedeu o quartinho dela para que Esther pudesse morar com os filhos e ela foi para um local menor. Então, assim, essa coisa do nosso individualismo, eu acho que mexeu muito com a gente em relação a isso, mexeu muito comigo, mexeu muito com o Rossandro, porque, querendo ou não, às vezes em algumas situações da vida a gente faz algumas escolhas meio que para priorizar a nós mesmos, né? E a gente viu ali situações das mais desafiadoras possíveis e que aquela mulher estava ali pensando na outra mulher, estava pensando na vizinha, estava pensando na amiga, estava pensando nos filhos, estava pensando no marido, ou seja, não para ela. Não é só, eu não quero para mim, eu quero para quem está aqui do meu lado. Então foi algo que realmente me chacoalhou por dentro e a força dessas mulheres que aí depois, né, se a gente tiver a oportunidade aqui, o vínculo, né, com a minha mãe, todo aquele contexto que vocês, né, que a gente compartilhou juntas, e é uma história que assim, nunca mais eu vou esquecer e eu vivi com vocês, né? Essa história, esse resgatar aí, o resgate da minha mãe, assim, de uma maneira muito forte, muito visceral, no contato com essas mulheres, com a alegria e com a força delas. Que lindo, E Janine. sabe o que me chamou a atenção, só complementando? A gente não via revolta, né? A gente via esperança, porque assim, a gente não tinha ideia do que era um campo refugiado, até porque o refugiado aqui no Brasil, a gente mesmo na nossa causa tem um refugiado da Venezuela. Ela viajou de Rondônia para cá, ela recebe o benefício da criança, ela fez cursos no Senai, Senac e tudo mais, ela hoje tem um salão, ela conseguiu mudar a vida dela com a ajuda do Brasil, né? Sim. E quando a gente chega lá, a gente vê outra coisa, assim, uma situação em que as pessoas saem de casa não porque querem, né? Porque chegam os rebeldes e matam se você não sair, acabou, você perde tudo. E você chega num lugar que você não pode sair daquele lugar, que não tem energia, que não tem banheiro, que não tem água encanada, você não pode ter emprego e você não pode sair dos limites, né? Uma prisão. E a Sim. gente não via revolta, porque eu fico me imaginando nessa situação quão revoltada eu estaria, sabe? De não poder trabalhar, de não poder Não ter oportunidade, ter não oportunidade. ter para onde sair, para onde ir. E não é só, o pessoal acha que as pessoas são pobres, mas, por exemplo, estavam me contando, que eu não cheguei a conhecer, mas o treinador de tênis lá da escola era o treinador, assim, do alto top do Congo, né? Das pessoas com dinheiro. Então, não é Sim. só pessoas, o próprio Mike, né, que saiu, era formado e tudo mais. Sim, Então, raiz assim,
também, que era uma apresentadora, De né? jornal. Sim. TV, jornal, isso, e, né? Ou seja, É. podia ser qualquer uma de nós, né? Sim, Isso que é muito sim, impactante. sim. E eu não sei se eu não Fora que as teria pessoas falam não sei quantas revolta. línguas, né? Falam um monte de línguas, quer dizer, tem uma experiência, tem uma vida, tem uma história. Sim. Agora, eu acho que uma das histórias mais impactantes, eu, por acaso, na quinta-feira, eu fiz aquele filme que eu postei lá no grupo, e foram 7 minutos que realmente mudou a perspectiva desses educadores. O quanto que a gente pode atuar com essa nossa viagem em qualquer campo, porque é inerente ao ser humano, a emoção nossa Uhum. e trazendo o propósito. E aí as pessoas me pediram, né, o vídeo depois e vieram perguntar para mim, porque eu falei, isso são questões que são muito profundas. E é assim, vivenciar isso, a fraternidade em qualquer campo que você possa trabalhar, seria maravilhoso, né? Eu acho que isso que é o nosso objetivo, você trazer esse sentimento de fraternidade em qualquer coisa que a gente faça. Antes a gente falava assim, até por, acho que imposição da própria sociedade, você tem que ser famosa, você tem que ser bem-sucedida. Então o nosso patamar de querer ter felicidade estava muito alto. E hoje, né, quando você pergunta assim, o que que mudou em você? Eu sempre fui grata até à água do chuveiro, porque eu já fiquei 1 ano de cama. Mas mais do que tudo, assim, hoje eu agradeço assim ao ar que eu respiro, a tudo que acontece na minha vida. Eu estou prestando atenção. Eu me tornei uma observadora muito mais é uma Aguçada. sutileza aguçada, é uma sutileza muito maior, muito mais profunda. E lembrando da palestra que eu fiz ontem, na quinta-feira, eu me lembrei do caso dos meninos, né? Que pediram, sem revolta nenhuma, eles pediram o quê? Para voltar para a escola. Fala. Então tem Conta uma... direitinho, explica para o espectador que meninos são esses. Bom, vamos lá. Aliás, eu acho que Janine pode falar melhor, né, Janine? Porque não foi. Quem foi que resgatou os meninos? Ah, foi, Não eu foram tava vocês? falar. Eu Janine também tava, estava, mas quem foi também que. Janine, Isso. né? Foi Foi Janine Janine Foi. Rossano. que é. Eu da questão de apadrinhar e roçando, mas estávamos, a Dri estava também, Paty também Eu estava, não também. estava, Paty, com a Eu gente? também. Foi, Tava, a Dani Dani também também. estava. Dos meninos. Estava, eu acho que estava Conta a fomos história, todas, né? Janine. Aí eu quase trazia aqueles meninos, né? Assim, Lindos, né? e Por porque sinal. Ficamos com esse desejo, foi a Adriana. quando a gente chegou lá na tenda, tava aqueles 5 meninos bem vestidos, né? Chamam a atenção os meninos bonitos, né? Sim, Porque o pessoal do Congo, eles são muito bonitos, né? sim, sim. Fazia quanto tempo que eles estavam lá? 1 ano, né? Não era muito tempo. Não, era pouco Não, tempo, eles tinham acho acabado que de era 3 chegar. meses. 3 meses. Três Fazia uns meses. Ah, 3 tá. meses que eles Tá. estavam lá. Eu não me Só para lembrava disso. explicar, rapidinho, gente, só para explicar. Essa área que a gente está falando, dessa tenda que a Adriana vai explicar agora, é uma área de trânsito, onde chegam as pessoas que estão fugindo da República Democrática do Congo, e muitas vezes elas caminham de 2 a 3 meses a Isso. pé, vindo do seu país até chegar no Malawi, que o Malawi é um país na África que ele é menorzinho e ele não é muito rico em minérios, então não tem guerra, não tem disputa lá. É um dos países com menor IDH do mundo. Então, por isso mesmo, é um país tão pacífico. E lá tem esse campo de refugiados do Dzaleka, que já existe há mais de 30 anos, acho que são 31 ou 32 Por anos. aí. E a perspectiva de acabar essa guerra é nenhuma, até o que a gente pode alcançar nesse momento, né? Então, existe uma área onde eram feitos os acolhimentos durante a Covid, que ficou ali uma grande tenda, e eles dividiram isso em quadradinhos ali de 3 por 4 metros no máximo, com lonas, e dentro de um desses quadradinhos tinha essa família. Adriana, conta um Eram pouquinho. 5 rapazes, entre 15 e E 21 anos. 21. Já chamou a 21, atenção que os 21. dois maiores eram muito maiores. Muito Que até maiores, eles isso. estavam mentindo a idade dos menores, Sim, mas aí eu já depois raciocinei, né? Deve ter sido já a desnutrição dos outros, não conseguiram alcançar o potencial Isso, por conta da guerra, sim. né? Então já deviam vir sofrendo. Mas chamava a atenção que era um voozinho único, uma única coisa que tinha era uma esteira e um jogo de tabuleiro improvisado. Sim. Como se estivesse exercitando ali a mente. Calados, muito Muito tímidos, talvez muito tímidos. sofridos. Não sei se Sim, timidez ou sofrimento, porque o pai e a mãe tinham sido assassinados. isso. A vontade que a gente tinha ali, acho que todas que estavam ali, era de abraçar aqueles meninos. Verdade. Foi a grande vontade que deu de abraçar. E aí
toda vez a gente pergunta, né, qual a maior necessidade, e eles, a maior necessidade era estudar, voltar a Estudar, estudar. isso. E o problema é que nenhum falava inglês, né? E nem a língua local. Então eles tinham que aprender primeiro o inglês. E aí foi quando a gente teve a ideia, quem quer dizer, salvou ali, porque a gente ficava pensando assim, meu Deus, nós não queríamos ir na roça. Esse menino tem potencial, a gente não queria, né? Ele tem potencial. Verdade. Aí foi quando o Meshach. nosso amigo da Meshach, Que Meshach foi, disse, assim, muito linda a sensibilidade dele, né, Dri? Porque, assim, na verdade, a princípio, apadrinharia um dos meninos, que se pensou na hora do mais velho, para que o mais velho pudesse aprender, ter noções de informática com o Meshach, que é o líder de informática lá, né, da nação Ubuntu, e a partir daí ele ia ajudar os outros irmãos, mas seria apenas ele. Mas aí Meshach, a gente sentiu que o coração de Meshach ali ficou mexido, e Meshach disse, não, eu quero ensinar para eles dois, para os dois mais velhos. E o coração da gente se encheu de muita alegria naquela hora, né, da disponibilidade também do Meshach de trazê-los para junto, né? foi muito interessante. E outra coisa que chama a atenção, que foi até Luísa, né, minha filha que estava lá, é como a fraternidade dá liberdade, porque um refugiado que hoje é líder da informática foi que deu a ideia e que foi aceita, Sim. né? Então não é algo engessado, não é algo que impeça, né? Assim, quando a gente vê o potencial de alguém, né? Claro que deixar que tá vendo, a gente tá recebendo, né, uns vídeos mostrando que os meninos estão lá. Porque como a gente ia colocar os meninos daqueles, né? Tudo na roça, ia ser devia ter um potencial. Verdade. E aí fica aquela coisa, num lugar tão sofrido, a gente ainda tem a fraternidade pensando nisso, né? Em aproveitar o potencial de cada um. Né? Sim. Isso que é maravilhoso, essa postura que eu fiquei muito, muito impactada, né? Do próprio Wagner e da Clarissa, que já estão ali, né? O Wagner desde 2009, desde 2019 no Malau e ele desde 2009 na África, mas são duas pessoas com uma postura tão recolhida, tão servidora, tão Sim. discretos. E assim, eles abrem espaço, confiam nas pessoas. Tá bom, o que você quer fazer? Você quer fazer um tanque de tilápia aqui? Você consegue? Você conhece? Tá, vamos ver o que a gente consegue. Aí vai e dá espaço para a pessoa fazer isso, né? Cada uma de nós aqui teve espaço para atuar. Vocês Sim. duas, né, Adriana e Janine, atuaram também como enfermeira e médica e puderam fazer assistência ali para várias pessoas. A Andrea, que hoje à tarde, inclusive, ela estava no evento da escola da filha dela, que estava tendo refugiados ali também. Então, isso tudo tá muito perto da gente. E aí a gente vai sentindo esse caminho desse lugar sem fronteiras. Ela falou para mim, quando a gente estava indo no avião, Dani, eu não sei muito bem o que eu vou fazer lá. E a primeira coisa que aconteceu foi surgir um serviço para ela fazer, que era traduzir junto com vocês lá no posto médico, né? Enfim, Sim. aí quando No você momento de vê, vocês também, né, Dani, lá com os professores, com os educadores, né, com os sim, assistentes sociais, foi lindo, aquele momento foi muito importante também. eu e Rossandra, a gente fez esse workshop junto Sim. da escola. Hoje eu soltei o curso todo traduzido para o francês, que o Rossandro falou assim, mana, fala pro Máximo comprar uma inteligência artificial e traduzir todo aquele curso do Tô Aqui, que é para trabalhar crianças e adolescentes em sofrimento, né? Para os Sim. adultos que acompanham esses casos, sejam pais, professores, cuidadores. Aí o Rossandro teve essa sacada e falou, fala com o Máximo para ele traduzir. Aí ele traduziu, e é engraçado que tá tudo em Sim. francês, como se eu falasse francês, mexendo a boquinha, com biquinho e tudo. E o Ele me mostrou, François, achei fantástico. e o François numa empolgação quando ele recebeu esses vídeos, sabe? Ele tá estudando, ele me manda as perguntas e eu retorno para ele, tá trazendo os casos, então a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento aqui do Brasil também. E aí a gente sente o que o Wagner propõe, né? E o Andrei, que é o nosso padrinho mó, que foi quem levou a gente. Que eles falam, sem fronteiras, não interessa qual é a sua religião, não interessa qual é Sim. o seu Sim. idioma, E eu você. acho que o fantástico também é isso, né, Dana? Até cortando um pouquinho, só para não perder o raciocínio. O legal é isso, eu acho que ele a postura deles de servidores é tão bonita Sim. que flui. As ideias vão fluindo, eles vão acatando ali.
E tudo vai se encaixando, Sim, né? Tudo vai fluindo, exatamente por causa dessa disponibilidade do coração deles, e a né? abertura, e assim, você via, tinha lá uma outra caravana fazendo o vídeo documentário da Yafa Brits, tinha uma outra caravana de franceses construindo lá também um espaço. Eles já iam receber os mormons para fazer. Então, assim, ninguém fica lá perguntando qual que é a sua religião, qual que é isso, qual que é aquilo. Não, tá todo mundo lá vivendo o que é essa O filosofia propósito. Ubuntu, né, Muito. Paty? Sim. Eu queria acrescentar uma coisa, Dani, que eu achei bastante, assim, bem interessante, que às vezes as pessoas podem assim falar, ah, não, mas eu não sou médica, eu não sou consteladora, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O poder da presença ali é espetacular. Só de você ter a oportunidade de olhar para elas, de dizer, olha, eu vim lá do Brasil, eu vim de qualquer lugar, né? E isso é uma informação que a gente percebe, mas que para elas tanto faz de onde a gente está vindo. Essa troca da nossa presença, de estar despertando isso, de outras possibilidades, não só para nós, né? Que a gente vê a grandeza do que realmente é possível fazer. O Wagner, né, saiu do Brasil. Hoje a fraternidade está em quantos países? Em 8 países? 9. 9, né? Tem 2 projetos no Brasil, é Burundi, Eram, enfim, é uma série de eram, coisas. eram 8, aí com Burundi virou O 9. Burundi virou 9. Então, imagina, assim, é uma lição de que não me venha com justificativas e desculpas, né? Porque a gente tem sempre um monte. Mas o fato de você estar ali disponível para, de repente, cortar um quiabo, não interessa, né? De você ouvi-las, Uhum. já é algo tão transformador. Então, tudo cai por terra, né? Quando você está naquele lugar. Os achômetros, né? De que as nossas verdades são absolutas, aquilo tudo não Cai por terra. E interessa. o Vai cair por amor, né? terra. E aí, Que Eu a comecei, eu comecei a gente receber, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas perguntando isso daí, mas por que a África? E o dinheiro que vocês gastaram na passagem aérea para poder ir até lá? Por que que você... Gente, eu preciso dessa experiência também, isso. né? Para eu também poder conectar o meu coração lá e poder trazer isso para cá e poder mobilizar mais pessoas, porque eu acho que a gente está aqui nesse planeta para aprender, né? E a gente poder levar essa continuidade para lá, você começa a se perguntar, por que não, África? Não é? É. Por Sem que falar da não? ancestralidade nossa também, né, Dani? Se a gente for adentrar aí a outros assuntos, É. é falar das nossas raízes, né? Então, assim, por que não? Porque sim, né? Uhum. não, Sim. e a gente viaja para tantos lugares sem nenhum objetivo, né? Assim, o objetivo de conhecer, porque não conhecer um lugar que ao mesmo tempo você não vai, talvez, conhecer grandes pontos turísticos, mas você vai conhecer o melhor, né? Porque assim, eu nunca fui tão bem recebida em um lugar, né? Tem Então a um gente que outro teve aspecto. É. nossos Não, fala, Bri, queridinhos termina que lá, eu quero né? falar outra coisa. Nossos Eu acho queridinhos, que né? Que não era só as pessoas que nos recebiam, né? É ver o amor de um Patrick. Eu me apeguei muito a Patrick porque acho que a gente fez. O grupo estava com a gente, né? Eu, Lucas, Romero, Luísa. A gente andou muito, a gente fez muita visita. E Patrick, a alegria dele, né? De nos levar, de nos apresentar. E a gente tem mais um tempinho e tem mais um dinheirinho, então bora, bora. E ele fazia questão de arranjar mais uma casa, mais um lugar, sabe? Numa alegria e num amor, sabe? Cada abraço daquele que a gente recebe, não só dos que estavam entrando, que podia ser um momento de gratidão ali quando você ajuda, né? Sim. Mas das próprias pessoas que já trabalham, já estão ali dentro da fraternidade, né? Então, Sim. ali é o melhor Fala, ponto. Paty. não, assim, lembrar o seguinte, muitas perguntas, né, fizeram antes de eu ir para a viagem, do tipo, você não vai salvar o mundo, muito julgamento, né? A minha resposta também era essa, eu preciso ir. Mas, depois que você vai para um lugar desse, e eu pensei, mas você não ajuda aqui? Eu falei, não, eu já trabalho como voluntária desde os 10 anos de idade. Uhum. E todos nós, acho que temos que ter a obrigação de trabalhar como voluntária, né? Mas, isso é uma coisa que tem que vir do coração. Mas ir para o Malau e nos ensina que, mesmo a forma como a gente ajuda aqui no Brasil, ela é totalmente transformada, porque se tem algum empecilho de alguma ajuda aqui, do jeito que a gente fazia, voltando do Malau, você fala assim, não, isso aí a gente vai tirar de letra, porque depois que você passa por uma experiência lá e vê
a dificuldade que foi e os milagres que acontecem quando a gente lembra dessas 400 crianças que foram resgatadas de um dia para o outro, eu falo, gente, o céu é o limite, então tudo é possível. Eles dão uma lição para a gente tão profunda de que é difícil, é desafiador, mas não é impossível. Então, aquele lugar, para mim, hoje, é o meu sinônimo de infinitas possibilidades que são materializadas através do amor, da fraternidade, e é isso que cura. O resto é tudo história bonita, são palavras bonitas, a gente fala pra caramba, mas você está fazendo aquilo que você está proferindo? Então, lá é realmente assim, não me venha com desculpas. É difícil, é desafiador pra caramba, mas não é impossível. E muitas pessoas, né, que eu, né, de uma forma inocente, até infantil, falava assim: ah, acho que essa pessoa vai ajudar pra caramba. Não ajudou, outras vieram. Então, não perder o foco no propósito e não achar que, poxa, achei que aquela pessoa ia ajudar pra caramba. Se ela não ajudou nesse propósito, não tem problema. Deus, abra para mim outras possibilidades. Sim, vem E as quem está coisas pronto, vem quem vem quer. exatamente isso, vem quem quer. Sim. Então, e vem, e tem muita gente, né? A gente foi. Então, é uma delícia poder falar de boca cheia e não tem um lugar que eu não vá, que as pessoas olham para mim e falam: me conta mais, me conte mais sobre essa viagem. E aí eu me empolgo, e aí eu tô meio, tipo, não tô fraternidade chata, mas tô quase lá. Oi, gente. A gente tá nessa vibe também, eu e você. É engraçado que assim, as pessoas, todo mundo que chega pra gente até hoje, né? Um mês se passou, mas que chega até hoje faz. Gente, Janine, que viagem foi aquela? Uhum. Janine, que viagem foi aquela? Me conta mais, né? E pessoas se emocionam, aí a gente na hora tá, eu sei que porque realmente toca o coração, né? Mas vamos apadrinhar a padrinha aí. Vou mandar o É, link para você. é por aí. Tamo link, tamo É link. que nem a Adriana, né? Vem com a Tamo link, maquininha tamo já link. assim, ó. Ô, gente, sabe uma coisa que também eu ouvi muito? Porque eu fiz assim, nossa, encarnei o meu lado jornalista até a tampa e eu fazia 200 posts e assim, eu esperava o pessoal dormir para poder fazer de madrugada, eu acordava mais cedo porque a gente tinha um Wi-Fi muito curtinho, Curtinho, estávamos todas dormindo ali no nosso dormitório feminino, os homens no masculino, todas nós com os mosqueteiros, e ali, eu imensa do jeito que eu sou, né? Com meu quase 1,80 m, dormindo naquela caminha espremidinha embaixo. Mas aí, quando eu terminava, que eu fazia todos aqueles posts, né? Eu fiquei pensando, gente, mas eu tô colocando tudo de um jeito tão pra cima, tão cheio de alegria, com tanta leveza, porque realmente nós somos 12 pessoas que a gente foi para lá cheios de Deus no coração, sim, cheios de Jesus. Todas as noites tinha cantoria, e a gente teve o evangelho no lar, a gente tinha música, a gente tinha poesia. E assim, uma fraternidade entre nós, como a Paty colocou, inesquecível, né? E aquela família imensa da Clarice e do Wagner recebendo a gente, os meninos ali trabalhando na cozinha e tal. Então, assim, foi tudo. Eu falei, gente, vocês querem saber de uma coisa? Foi uma viagem que foi praticamente um luxo, porque a gente chegar num lugar que parece uma colônia espiritual, que te recebe, que te abraça, aí você sim, entra num carro que já tem o tradutor. Tudo bem, é um carro mais velho, etc e tal, mas a gente nem liga para isso e a gente vai, toma o nosso banhozinho de cuia sim, e todo mundo com o astral para cima e Isso. chega lá, tem um tradutor para você poder falar. Então, assim, lógico que são condições muito simples, mas muito seguras. E aí, no final das contas, quando eu cheguei aqui, eu comecei a receber mensagens das pessoas, né? Que eu fiquei preocupada com essa visão muito otimista. E aí uma pessoa me falou assim, Daniela, você sabe que eu morria de medo de ver qualquer imagem de pessoas sofrendo, de pessoas doentes, de pessoas com fome. Eu não quero. Sempre que eu via isso, eu mudava de história, eu mudava. Mas você foi falando de um jeito que foi me dando vontade de ir para lá, porque eu pude ver que a luz pode estar junto dessa sombra toda, que o amor pode estar junto dessa dor de amor toda. E assim, de fato, a gente sabe que a perspectiva dessas pessoas conseguirem uma realocação em outro país é mínima, a probabilidade delas nascerem, viverem, morrerem lá é imensa. E ainda assim, daquelas quase 60 mil pessoas, né, que são 58 mil, chegando 300 novas a a cada cada mês, mais mês. mais cento e Mas cinquenta bebês. E bebês que nascem. ali na Nação Ubuntu, eles atendem
até 3.000 pessoas. Então, 3.000 nesse universo de 58.000 é muito pouco, mas são sementinhas que todos os dias vão lá na Nação Boto, vivem esse ambiente e voltam lá no campo com o seu ser tocado e transformado por aquela psicosfera de tudo aquilo ali, né? Para Então, é ajudarem outras relevante. pessoas lá no campo também. Exato. E Isso ajudarem, né? influencia. Então, Isso assim, influencia energeticamente. é relevante, não é enxugar gelo, faz diferença, salva Sim, sim, né? Então, sim. eu queria até perguntar, Adriana, conta pra gente um pouquinho, porque você já está à frente de um projeto da Fraternidade Sem Fronteiras há um tempão. Faz diferença mesmo, né, Adri? Sim, eu sempre, quem assiste os encontros da fraternidade, eu digo sempre, quem perde o encontro da fraternidade aqui no Brasil não sabe o que está perdendo. Para mim é o melhor evento do mundo. Tá? Então, a vida mesmo das nossas crianças, falei muito, agora está fazendo 10 anos do Zico, falei muito sobre esse Apresenta, assunto. É isso que eu apresenta para quem não te falar, conhece, apresenta. nunca te viu. É. Então, para quem não me conhece aí desse mundo, eu sou Adriana Mello e aí em 2015 eu me envolvi como médica e pesquisadora na descoberta do que estava causando a microcefalia nas crianças, que era o Zika vírus. E a partir daí com o grupo, a gente foi tentando dar assistência melhor a essas grávidas inicialmente e depois as crianças que nasciam aqui, né, na região. Rossano foi um grande amigo, porque ele via como eu estava psicologicamente. O ano 2016 foi muito difícil. Foi difícil. Vocês terem uma ideia, quando eu vivencio aquilo e a mudança, a gente sabe o que isso faz, o que é que isso muda, né? Porque em 2016 eu passei o tempo todo e eu participava do grupo das mães, né? E eram as mães chorando, que as crianças com crise convulsiva e não tinham dinheiro para tomar remédio, era as crianças chegando no hospital e ninguém queria trocar a sonda, a criança 24 horas sem comer. E aí a gente naquela angústia, porque não podia fazer nada, só brigando na internet, brigando, e nem tinha essa força que a internet tem hoje, né? O Sandro viu como eu estava e a partir daí a gente vai para um evento espírita lá em Goiás. Esse evento muda a nossa trajetória porque além das doações, Wagner conheceu a causa e nos convidou para ser a primeira causa brasileira da fraternidade. E aí tudo que não tinha andado foi impressionante. Isso foi em fevereiro de 2017. Em julho, 1º de julho, a gente já estava inaugurando o primeiro serviço com equipamento. Janine conhece, né? Foi nas inaugurações lá. É Com em equipamento Campinas? em Campina Sim, Grande, mas a gente tem uma sede em BH também. A gente tem 2 sedes. também. Próxima E a vez que eu gente for aí, Janine, você me leva lá. Sim, sim, com certeza, Então, Dani. com equipamento de primeira, com todos os profissionais capacitados, sabe? E assim, e a gente viu assim, a diferença que a fraternidade fez na vida dessas crianças. Então, eu sei que a fraternidade faz a diferença. Aí as pessoas às vezes, mas eu não queria doar porque eu tenho tão pouco. Gente, se você só puder doar 25, vai somar com 25 de mais alguém, com 25 de mais alguém, com 25 de mais alguém. A gente mesmo, vocês mudam a vida das nossas crianças. E a gente pode mudar a vida de uma mãe. Claro que a gente, dessa viagem, queria ter mudado as 2.000, apadrinhado as 2.000 que estavam na fila, né? Mas a gente conseguiu mais de 100. Então, a gente mudou a vida de 100 pessoas, De que 100 essas 100 vão poder famílias, né? ajudar outras também, porque elas Efeito melhoram de multiplicador. vida, elas dividem, tá? Então, gente, agora, a gente não pode só ficar dizendo, meu Deus, ajuda essas pessoas. Não, Deus coloca. E aí era muito bonita as orações que a gente via lá. Porque nos primeiros dias, a gente não queria invadir muito, porque a gente não sabia nem como se posicionar, né, naquela situação, de chegar a olhar aquela situação que estava ali. E a gente não queria ser o salvador, né, da pátria, aquela pessoa, aquele herói, né? E aí, que a gente sabe que a fraternidade tem esse trabalho. E aí, quando foi no segundo, terceiro dia em diante, foi que a gente disse, traduz para a gente, Patrick, a oração, porque a gente quer saber o que elas dizem. E o que foi mais bonito era que elas não nos agradeciam.
elas agradeciam a Deus por ter nos mandado. Então é a mesma coisa. Muita gente vem dizer, Adriana, seu trabalho é lindo. Não é. Meu trabalho não é lindo porque não é meu trabalho. Eu sei que em 2016 a gente não conseguiu fazer nada. A gente só conseguiu fazer quando as pessoas se sensibilizaram e adotaram o projeto. Não, Adriana. Gente, a Adriana simplesmente descobriu É. o vírus da Zika e tornou-se um nome proeminente na ciência mundial. Só isso que você não fez nada em É. 2016, né, minha flor? Mas assim, Apenas. eu vou dizer uma Mas coisa para para as você. crianças, isso não significou nada. Essa era a minha revolta. Eu ganhei vários prêmios, mas nenhum foi em dinheiro. Era papel, era não sei o quê, era troféu. Tem vários troféus que só fica juntando pó. Mas nenhum se traduzia em cuidado com as crianças. Só quando a sociedade. E olha que era assim, fiz entrevista com grandes empresas para tentar montar projeto. Montei projeto com o Ministério, andei em jatinho da FAB. Olha, eu fiz de tudo, mas não saía. Para as crianças era zero, sabe? Só quando a sociedade quis, por isso que eu digo, não é mais meu trabalho. Isso é sério. Hoje eu sou dispensável. Quem não é dispensável no projeto, o próprio Wagner diz isso, e muitas vezes a gente sabe que é verdade. Quem não é dispensável nesses projetos é o padrinho. Sim, Porque sem dinheiro ninguém faz nada. Então, verdade. junta 25 de um com 25 de outro. 50 da Outros que podem doar Lene, 100 mais. daqui, 25 da Lene Outros vai. podem doar É. 250, outros Acontece. podem doar 1.000, Sim, né? sim. Sabe? Então, assim, são esses movimentos, né? E a gente sabe o que transforma. Se você conversar com uma das... Agora a gente teve um evento aqui, quando é perto, eu levo as mães. Porque o ideal é ver as mães falando, né? Como aquela mulher que falou que foi para mim lá quando a gente foi visitar o projeto no outro dia, que na Machamba, né? Sim, Que é onde tem as plantações, que a gente conheceu o tanque de lápis. tilápia. A fala dela, né? Que antes não, que ela se achava feia, porque a gente, Lembrei para dela. quem não sabe, como eles não podem trabalhar, a maioria é viúva ou abandonada. Eu, pelo menos, só conheci uma família que tinha um marido. Então, elas tinham que se prostituir, porque é a única maneira de alimentar os filhos. E o programa é 80 centavos de real. Então, é para comprar um básico para comer a cada 3 dias. O Só um básico pouquinho. do básico. O programa que ela está falando, gente, é o programa de prostituição, tá? É para que essas mulheres pudessem se prostituir, o valor cobrado por um programa chegava a 80 centavos de dólar. Porque elas ganham 5 dólares por mês para elas e para a própria família. E quando elas são apadrinhadas pela Nação Ubuntu, elas recebem um estímulo de 50 dólares para passarem o dia lá na Nação Ubuntu, né? Isso. E aí, ela falando, a vida dela como tinha se transformado, porque antes ela dependia dos homens, né? Para poder comer e dar comida aos filhos. E ela não se achava bonita porque não era. Imagina, você tem que fazer programas para poder alimentar seus filhos, para eles não morrerem de fome. Então você não vai fazer porque você quer comprar uma bolsa, porque você quer ser patricinha. Não, elas faziam para Necessidade Necessidade extrema. básica mesmo. extrema. E aí a autoestima era zero. E na Sim, frente das crianças, né, Adriana? Porque as casas muitas vezes todas na são frente das cômodos. crianças. E aí, É, Que não quando tem porta, às ela vezes, chega né? e é. consegue esse auxílio da fraternidade, que é tão pouco para a gente, 250 reais, a gente não sabe como muda, né? 250 Nossa, 300 no outro reais. dia, o sorriso no rosto dessas mulheres que vestem ali a melhor roupa que elas têm, né? Tão lindas, com colorido. Você vê essa mulher florescer para a vida, Exatamente. E foi isso que né? ela disse, Você vê depoimento. essa mulher florescer até pela forma como ela já chega com outro olhar, a cabeça No dia erguida. seguinte, né, da No dia visita. seguinte, ali com um lenço colorido amarrado na cintura, ou uma saia ali, né, as saias que elas usam, coloridas, você vê um florescer de um ser De um humano, né? dia para As o outro. crianças, é impressionante quando no outro dia, e ó, eu tô aqui, ó, Ah, sempre. Ô, Janine, aproveita, Janine, e pega aí seu embalo e conta para os nossos espectadores aí como que faz. São 250 reais. Como é que a pessoa faz para poder contribuir para a Nação Ubuntu? Já apresenta, por favor. Tá,
esse projeto dos R$ 250 ou das Mães do Congo, Mães do né? A gente visitou campo. muitas, as mães do Congo, desculpa, as mães do campo. É, a gente visitou muitas dessas mulheres, dessas mães, né? Como já foi falado aqui, que muitas delas estavam ali sobrevivendo com esses US$ 5, que é um incentivo, e que não é um incentivo para todas as famílias, né? Diga-se de passagem, alguns conseguem, outros não. E essas mulheres ali, muitas vezes com 5, 10 filhos, 15 filhos, a gente viu famílias numerosas. E essas mulheres, a partir do momento em que elas são apadrinhadas, né? Essa mulher é apadrinhada, é, a vida dela muda, a vida dessas crianças muda, e aí ela vai, né, a partir desse momento em que ela é apadrinhada por alguém, ela vai começar a fazer parte ali da nação Ubuntu, e ela vai receber essa assistência, e como as meninas já falaram aqui, eles vão ver de acordo com o perfil dessa mulher, algum talento que ela tem ali, do que ela sabe fazer, e aí ela vai ser remanejada ou para trabalhar. Nós temos a clínica, a panificadora, né, a padaria que está ficando pronta, que eu acho que em junho já inaugura, então já vai ser mais oportunidades de trabalho para essas mulheres. Aí tem o campo, as machambas, né, que ali foi um dos lugares assim mais incríveis que eu visitei. Eu acho que vocês tiveram também a mesma sensação, não só da alegria delas, mas a gente vê ali a vida florescendo realmente através ali do alimento sendo plantado e colhido. É, a gente tem as machambas, as panificadoras, a clínica, o ateliê de costura, né? São muitas oportunidades ali dentro. Oficina As de escolas. sabão, biocarvão. Isso, a fábrica de Biocarvão também, sabão, de é. biocarvão. Então, são muitas oportunidades. Então, a partir do momento que você apadrinha pelo valor de R$ 250 por mês essa mulher, você está dando a ela a oportunidade, não só uma dignidade de vida, de trabalho, de oportunidade dentro da nação Ubuntu, como você não vai ajudar só aquela mulher, você ajuda aquela mulher, os filhos dela e todo o entorno onde ela vive. Uhum, Porque, como a gente viu lá, essa mulher ela não vai guardar esse dinheiro que ela ganha só para ela e para os filhos. Se uhum. ela tem a oportunidade, ela ajuda a vizinha, ela Sim. ajuda uma prima que está ali, ela ajuda a pessoa que está lá na outra rua, ela ajuda E, outras mulheres, né? Janine, pelo tempo que for, né? Porque algumas pessoas me falaram, mas espera, se essas mulheres não têm perspectiva de sair, né, desse campo de refugiados, eu não sei se eu vou conseguir corresponder por isso, por quanto tempo, mas olha, o tempo que for, Sim, isso planta no coração dessas mulheres, novos contribuintes chegam que podem te substituir, mas se você conseguir só por 6 meses ou só por um ano, já nasce uma sementinha no coração delas, né? totalmente, verdade, Dani. Totalmente. Muda, porque a gente vê que no outro dia, gente, a mudança é visível. É o devolver dessa oportunidade de vida que elas perderam a partir do momento em que elas perderam a nacionalidade delas, né? Elas chegam ali sem nacionalidade, sem oportunidade. O governo do Malawi não traz ali uma oportunidade de emprego e de vida para essas Nem, pessoas que chegam lá. nem tem Elas como, chegam né? sem perspectiva, não tem como, não Um tem país como. É um país pobre pobre também. também, sim, um país pobre, um país que já não tem as oportunidades, né, que deveria ter, então não tem como ajudar essa quantidade gigante de pessoas. Teve, Então ela fica ali sem perspectiva nenhuma de vida, teve um né? caso que foi bem interessante, que assim, foi muito doloroso, né? Que foi da que tem a mão queimada e que ela tinha crises convulsivas, ela tinha epilepsia, só que ela conseguia receber lá no campo pela ONU remédio para 3 dias, ou seja, não serve, porque remédio você não pode, É o uso contínuo, é né? uso contínuo. Então ela tinha crise convulsiva e ela também fazia programas, né, para sujeitar a família. E ela, quando a gente foi falar isso, eu me sinto um lixo, eu não me sinto ninguém, porque nem para programa eu sirvo. Porque durante o programa, a gente sabe que alguns estímulos desencadeiam a crise convulsiva, muitas vezes ela tinha crise convulsiva. Imagina a sensação de você, né, nessa situação de uma crise convulsiva. Então, já não tinha mais clientes para ela, então nem para isso. E aí, toda vez que a gente faz o apadrinhamento lá, a gente sempre deixava um dinheiro que era para as primeiras, para poder comprar comida, as primeiras Sim, necessidades até sair a primeira ajuda oficial da fraternidade. E no outro dia, a coisa mais linda, ela estava super arrumada,
E ela disse, a primeira coisa que eu fiz foi comprar meu remédio, porque eu não queria ter crise convulsiva aqui perto de vocês. Então, imagina a dignidade que a gente deu a essa mulher. Agora, eu conheci alguém que ia, uma médica que ia para essa caravana, era de Pernambuco. Aí eu pedi para ela comprar os remédios e ela já levou o remédio para 6 meses para ela lá, para essa Ai, Ai, que gente, gastrite. bom, isso Dri. salva ou Que não coisa salva, boa, né? Dri. Aí, assim, é Que muito bom. lindo, né? A mulher É, chegar no outro dia e dizer, eu comprei meu remédio, sabe? Eu não quero mais ter crise convulsiva, eu não queria ter na frente de vocês uma Uau. crise. Agora, Eu- deixa eu pedir uma coisa, Paty, para você. Comenta o que você quiser comentar Não, daqui a pouquinho, mas já emenda depois, ah. apresentando para o pessoal como é que é o dia quando elas chegam lá, a primeira coisa que faz, quantas refeições fazem. Traz aí para gente, por Não, favor. era isso que eu ia comentar, não só quando a alegria da gente ver no dia seguinte que elas chegam, como elas são recepcionadas pelas próprias mães que foram também resgatadas. É uma sim, alegria sim, tão genuína, tão verdadeira, tão amorosa, elas acolhem de uma forma tão celestial, que aquilo me emocionava absurdamente, ou seja, é uma fraternidade pura, verdadeira, genuína, não é de filme, não, é ali em loco. E o mais legal é que as pessoas também me perguntavam, mas pera, elas vão morar na fraternidade? Eu falo, não, elas continuam morando nas suas casas, né? Mas elas trazem a esperança do dia seguinte de que amanhã sim vai ser um outro dia. Então elas recebem alimentação, né, do café da manhã, que é uma alegria por si só, né? Quando a gente vê também para as crianças no final de semana que eles colocam o filme para as crianças assistirem, que tem pipoca, né? Então, assim, é uma festa que envolve as famílias como um todo. Mas, assim, elas chegam lá, elas vão ter oportunidade, dependendo se elas vão trabalhar no campo, de receber uma alimentação. Os filhos vão para a escola, e, aliás, a Dani fez um trabalho maravilhoso de contação de histórias. A gente visitou, né, as classes, que são os franceses que constroem as paredes dessas salas de aula. Então, todo São mundo mil pode crianças, contribuir. né, Paty? São 1.000 crianças indo Mil estudar lá crianças. todos os dias sim. na E escola já do teve povo. gente se formando e indo para a faculdade, se não me engano, é uma menina que está indo estudar na Suíça, se não me engano. Então você vê realmente a coisa funcionando. Alimentação super gostosa, a gente comeu a comida deles, né? Assim, Sim, feitas com amor acima de tudo. Então é um, é um, é um, E, é um e, espaço ali para esperança, né? Não é e só de começa com oração, né, Paty? Aquela oração não. inicial. é, E uma coisa que eu mostrei no vídeo, né, sobre educação, os professores, que também são pessoas que foram, que passaram pela guerra, que têm um processo ali de trauma muito grande, eles recebem os seus alunos antes deles entrarem na sala de aula com música, trabalhando o corpo, ou seja, preparando, até já modificando a neuroplasticidade, as sinapses neurais, preparando aquela criança com alegria para estar aberta ao que elas vão receber daquele professor como conteúdo sim, educacional. Então, tudo é feito com tanto carinho, não tem tanto estudo, a gente que trabalha com técnicas energéticas, preparando o chakra básico ali para ter o sustento, ter a força de passar por mais um dia, né, com alegria, com resiliência. É surreal aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, é de um impacto tão profundo e é nas pequenas gotas que a gente chega para um oceano. Então, quando o pessoal falava, mas só 2.000 pessoas. Gente, quando elas voltam para as suas casas, dentro do campo de refugiados, a frequência energética delas é sim, totalmente diferente. E a gente sabe, por coerência cardíaca, o Instituto HeartMath, que faz um trabalho enorme, e prova cientificamente o campo eletromagnético, o que acontece quando a gente está no caos e quando a gente está equilibrada, isso muda coletivamente, a psicosfera, muda tudo ali. sim, Então é muito, muito, muito lindo ver elas chegando, dançando, orando, né? Mas assim, louvando. E uma das sim, coisas que eu falei, meu Deus do céu, eu achava que eu tinha fé, mas aquelas mulheres ali em louvor, com música, sim. com canto, com dança, é algo assim que todo mundo devia começar o dia, né? Agradecendo, Verdade. cantando, se movimentando e louvando a Deus por mais um dia. Para mim, aquilo ali foi uau. Ô, Paty, Daniel Cage, que é o esposo da Ivete Sangalo, foi com a gente também. Você foi por meio dele. Conta rapidinho como é que foi para ele também. Ele chegou para
pra mim com aquele jeitinho de Daniel, né? E falou assim, Paty, tem uma parada aí que você vai gostar, né? Aí eu falei, qual é? Ele, uma parada muito boa. Aí eu falei, qual é, Dani? E eu, apesar de eu ser muito comunicativa, eu sou muito brincalhona, eu sou muito reservada. As pessoas às vezes, que não me conhecem direito falam assim, você? Eu falo, é. E eu jamais Reservada. me convido, eu jamais Reserva. me Ah, convido. Não para, Não, não. condiz com Paty, Não, não não. condiz. Gente, não, Não. reservada em me Nós convidar para não, lugares eu não discordamos faço isso. unanimemente, Não, Paty. não. A me Patrícia foi a convidar alegria da caravana, Total. era é farra, da hora diferente. de acordar até a hora Não de dormir. seria. Não, e aí, quando ela começava a cansar, vinha a Janine e a Andréia, e eu assim, vamos dormir? Porque vocês queriam Não, festa, não, 10, que 10 e tinha meia festa. da Mas Era noite. ali que eu também mais tinha um pouco de dançava, catarse, né? as mais dançavam Não, lá. tinha a nossa catarse ali também, porque acho que era a maneira da gente colocar a nossa tristeza para fora. Sim, Mas assim, eu não Verdade. me convido, apesar de eu ser super animada para festa, eu não me convido para lugar nenhum sem ser convidada. Essa minha mãe foi ah, muito tá assim, bom. né? Isso não, eu não me convido. Eu fico olhando, né? Eu dou uns sinais meio assim físicos, mas eu falar, me convida que eu quero ir também. E nesse dia, parece a sensação que eu tive é que alguém deu um tapa aqui na minha nuca. E eu vomitei aquela vontade de ir. Eu falei, eu também quero ir. Aí eu falei, nossa, que vergonha. Até meu marido olhou para mim e falou assim: Nossa, você, né, você não se convida para nada. E aí eu falei: Bom, já joguei para o infinito, vamos ver o que que acontece. E tinha mais uma vaga. Aí eu falei: Meu Deus, eu tenho que passar por teste, né? Se for uma coisa, eu não vou passar. Eu vou ser catapultada da viagem. E aí falaram: Vambora. Eu não tinha a mínima ideia de como ia ser, que dia que ia ser. Eu simplesmente entrei no grupo e falei: Tô dentro. E o Dani, pelo fato dele estar trabalhando lá na Machamba, aí ele ficou menos com a gente, né? A Então eu machamba é a literalmente falei, plantação, é pessoal. É porque plantação, campo. O É o Daniel trabalha local onde com eles plantam. agrofloresta. E aí eu falei, eu tô indo realmente com pessoas que eu não conheço, mas eu tenho certeza que eu conheço já de algum tempo. E foi uma surpresa, porque eu realmente fui com o meu coração. Eu falei, Deus está no comando, eu tô ali para servir, e mesmo que eu tenha que abrir uma porta, sorrir, dar bom dia para alguém, vai ser o meu papel e tá tudo certo. E foi muito, muito mais bonito do que eu imaginava. Sem falar nas sementes, né? Que o delito das sementes, mas que eu também falei assim: olha, Deus, é por uma Eu justa queria levar causa. peixe Não, agora, porque eu não. a tilápiazinha de lá. Hoje eu almocei O nosso tilápia próximo objetivo é deste levar tamanho. tilápia. E eu Isso. falei, meu Deus, a gente tem Os que levar essa peixes tilápia para lá. vivos, É porque vivíssimos, A rolou gente um vai naquele dar um contrabando de balaio. jeito. semente, né, minha amiga? Um delito. Foi o meu delito fraterno que deu tudo certo. E que deu tudo E eu certo. deu tudo certo. E, É. enfim, eu não sei se eu faria de novo, mas enfim, eu acho que faria sim, não sei, acho que tem certas coisas na vida que a gente Levar quebra uma peixe. regra. Mas eu fui com uma coragem, eu fui com uma coisa de assim, sabe? Eu escutei meu coração, literalmente. Eu acho que quando a gente realmente sabe voltar, né, para o nosso coração, que é o nosso caminho de volta, quando a gente se perde muito, a gente vem para cá, realmente aquilo que transforma. Então, hoje eu tenho repensado. Eu já era cuidadosa em algumas coisas, mas hoje mais ainda. Uhum. Porque o universo ele não mede palavras, né? Ele mede o que a gente está vibrando. E se não for genuinamente pelo coração, por aquilo que a gente fala como verdade, a coisa cai por terra. E essa viagem, para mim, foi um presente assim de Deus. De primeiro, estar com mulheres tão poderosas, tão verdadeiras, né? Porque hoje tem muito gratiluz no Instagram e a gente sabe que cai por terra. Ali eu estava com todas nós desnudas, né? Porque a gente se desnudou Sim, muito ali. sim. Não só no nosso grupo, né? Porque é uma situação, no mínimo, diferente. E para mim foi um privilégio. Essa viagem, acho que a Dani colocou muito bem, Dani, quando você disse que, apesar da gente não ter tido muita coisa, a gente teve um luxo que não dá para medir, né? Não, não é esse luxo, é outro tipo de luxo. É uma experiência muito nobre. Para mim foi Nos o divisor realmente de trouxe águas, também, tá com sabe, vocês. Paty, nos trouxe muito para o simples, o resgate, o ordinário, que é o extraordinário, né? No ordinário, a magia das coisas simples, que a gente, né, o ordinário da vida, que é onde reside o extraordinário, né? Eu sei que é até É isso clichê a aí. gente falar isso, que a gente tem falado muito, o extraordinário está no ordinário, mas assim, durante toda a caravana, a começar pela casa, pela alegria das pessoas, me lembrou muito Cubati, cidade da minha vozinha, da minha avó materna, cidade da minha mãe. Uma cidade simples, pequena, de povo humilde, de coração gigante.
E da hora que eu entrei naquela casa, eu me lembrei da minha avó, o fogão de lenha da casa da minha avó. Até a hora em que a gente foi embora, né? Que aí ali eu tive uma crise, acho que todos nós tivemos uma crise de choro, né? A van indo embora e eu lembro ai meu Deus, me fugiu a mente o nome dela agora, que estava com a gente o tempo inteiro A lá e ela, cantora, isso, É ai meu Não Deus era do céu, tem um Suzane? nome, não, 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 não. Gente do céu, tem um ela inclusive no WhatsApp, Eu vou não é abrir virou o os xodó Angélica. chats da para alguém gente, ajudar né? aqui. É. E foi muito lindo. Ela correndo atrás da van, ela abriu um espaço que a van precisava passar, ela abriu um espaço para a van e ela saiu correndo atrás da van, acompanhando a van. Eu vou falar e vou chorar. Com a Ah, mão todo na mundo van, chorou, né? É. aquilo me lembrou muito a minha infância, que a gente ia muito para casa dessa minha avó, né? E quando a gente ia embora, a gente chorava muito, porque a gente não queria ir embora, porque casa de vó é esse lugar de aconchego, de amor, que foi o que a gente recebeu Ah, muito lá. A gente sabe, recebeu uma explosão de amor. Ah, Fabi, E aquela ida me lembrou quando a gente Fabi, estava. linda. Fabi, Olive, Olha Olive, isso! Olive, Olivia! Olive, valeu, nosso Márcio! amorzão, né? Ó, o Márcio que Valeu, foi depois da Márcio. gente. E aí a Olive, com a mão ali na van, se despedindo da gente, e me veio uma memória muito forte de amigos, das crianças, nossos amigos, a gente era criança, os nossos amigos correndo atrás do carro, se despedindo da gente quando a gente ia embora de Cubati. E a gente chorando porque queria ficar em Cubati. Então me trouxe, eu acho que trouxe para cada um de nós o resgate dessas memórias afetivas do amor na simplicidade. O Isso. amor na simplicidade. A gente viveu o amor mais genuíno nos gestos simples, né? e eu vou dizer No uma coisa, ela carinho. foi premiada, porque eu vou dizer uma coisa, a gente pegou. Mama Vânia, beijo, Wagner Mama lá, que Vânia nem linda. sempre tá, Isso. pega os É. Mama Vânia, É, Vânia. a chegada de Patrick, sim. Isso. De De Mike, de Mike. a Mike, Mike. resolução do problema lá das crianças do Congo. sim. Então, assim, a gente realmente E a foi Yafa premiada. Deus abençoou. filmando. Iafa E o Sim, lá. pessoal tá Yafa terminando o Brits documentário, filmando. sabe? Foi fantástico essa. Acho que a gente pegou assim tudo. Porque imagina se a gente tivesse ido antes com aquele problema do Congo, o Wagner não estaria lá. Então, assim, foi tudo muito perfeito, né? Foi foi, orquestrado, né? Foi foi. orquestrado de uma Tava forma todo mundo já com perfeita. energia boa das crianças salvas, sabe? Foi muito. Sim. Queridas, eu tô sentindo aqui um arrepio no corpo todo, vocês também. Eu tô assim, não sei dizer o que que é, mas olha, foi lindo, né, poder ter esse tempo com vocês. Eu espero que quem assistiu até o momento possa sentir a força espiritual, profundamente espiritual e sem fronteiras, né, da fraternidade. E vocês podem saber que se vocês olharem para a Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão estar olhando para uma organização muito séria, muito Muito. comprometida. Muito. São muitos e muitos anos de seriedade, né? Olha, esse projeto que a gente visitou, Mães do Campo, é um entre 80 projetos que a Fraternidade Sem Fronteiras tem, não só na África, em 9 países, mas também aqui no Brasil, nas cidades ali com população Ângela. de rua, na Venezuela, no trabalho aqui no sertão nordestino também com todo o trabalho da Zika, enfim, da microcefalia. Então, são muitos projetos. Vocês, por favor, eu vou deixar essa live gravada, nós quatro, eu vou colocar Sim. collab com nós quatro. Isso. E Tá. aí, eu vou deixar na descrição o site direitinho. Nós estamos especificamente apadrinhando essa situação lá das mães do campo. Sim. Mas se Isso. vocês avançarem ali por dentro do site do Fraternidade Sem Fronteiras, pode ser que vocês encontrem algo que mexe mais com o coração de vocês. Sim, sim. Mas tá lá, eu vou deixar o caminho para vocês ajudarem as mães do campo com quanto vocês puderem por mês, pelo tempo que vocês puderem. E uma última coisa que eu queria, né, falar com vocês é que se vocês se sentirem chamados para essas caravanas, tem caravana de médicos, tem caravana de dentistas, tem caravana de Sim. nutricionistas, de agrofloresta, tem caravana da espiritualidade, que foi a nossa, junto com divulgação. Tem caravana da família, porque também estava a nossa querida lá, a Ângela, que ela
cuida de todo o trabalho aonde é mesmo, gente? Moçambique. Moçambique. E o Prince também estava lá apresentando para a gente o trabalho em Madagascar, que ali, a dureza ali, eu não sei se eu dou conta de Nossa, ir, muito. porque É tem as verdade. crianças assim, pele e osso mesmo. Então, Helios, assim, é. o Verdade. Wagner e a Clarissa estão em tudo, e eles são. Sabe o que que eu fiquei pensando? Que essa mão do Fraternidade Sem Fronteiras é a mão de Deus, composta Sim. de vários pedacinhos de todos nós ali, que nós somos os braços, né, as mãos, os dedos que se estendem para chegar lá, né? Olha aí, que Ai, que bonito. linda. Então, gente, com isso eu encerro a minha fala, mas eu quero convidar cada uma de vocês também a deixar uma mensagem final, mas agradeço por vocês terem participado do sábado, 17 horas, aqui Ah, comigo. Um beijo. Por favor, Adriana primeiro, depois fala Janine, depois Paty, fecha pra gente. Só Obrigada. gratidão. Gratidão à fraternidade por essa oportunidade, que eu acho que, antes de tudo, é isso. Gratidão a Wagner por ter sido intuído e ter acreditado nisso tudo. E a Deus por ter tido essa oportunidade, né, de conhecer algo tão maravilhoso. sim. Obrigada, querida. Janine. É isso. É agradecer de coração, né? Realmente foi uma viagem que foi um divisor de águas nas nossas vidas e que virou um propósito. Acho que virou um. É porque já banalizaram tanto essa palavra propósito, né? Mas se tornou um propósito na vida da gente e que se tornou a primeira de muitas. Porque o nosso coração agora, né, está conectado com o Malau e com os projetos da fraternidade. E foi realmente uma oportunidade única. E assim, como Dani já falou, as meninas já falaram, apadrinhem, minha gente, com o valor que vocês puderem, com o valor do coração de vocês, o tempo que vocês puderem. É um projeto sério, genuíno ai, que lindo! E que realmente é totalmente destinado ao bem, à fraternidade e muda, minha gente, muda a vida de muitas famílias, podem ter certeza. Isso aí. Eu fecho fazendo um convite, né, a convidar a gente para falar da fraternidade. Então, se vocês quiserem palestras, workshops, o que for, a gente está facinha, a gente Estamos aceita. aqui, a gente está Pode facinha, convidar. estamos aqui, A gente está tudo estamos facinho, a aqui gente para o aceita, que a der gente e vai. Fala Sorriso muito. da e a gente fala, viu, minha gente? A gente fala. E a gente convida de galera. Se quiser que Janine venha, eu ligo para ela, falo, Janine, Daniela, vamos embora, vamos fazer Vamos aqui na embora. Bahia, vamos fazer em São Paulo, vamos fazer em tudo quanto é lugar, vamos fazer aquela alegria que a gente, apesar da dor que a gente viveu lá, a Sim, gente em nenhum momento deixou de estar grato pela vida. Então, assim, sim, repito tudo que todo mundo falou aqui, que a Andréa também, se estivesse aqui presente, falaria do mesmo jeitinho, que ela também foi uma peça super chave pra sim, gente. Todas nós ali tinham um sim. papel maravilhoso, os meninos também que foram com a gente. Então, Luísa, assim, aceite Fabi, também com a todo. gente Não, lá, não, eu dei risada. Tem arrasaram. uma hora que a Janine estava falando Os de uma coisa super amores. séria, mas eu fui ler o comentário da Fabi, cadê o balde? Então, Ó, assim, a gente foi um balde. Romero, Lucas, Sim, Ju, Luísa, Sara, Ju, Luísa, maravilhosa, nossa enfim, Ju. Lucas, né? O todo mundo foi uma Andrei, galera boa. Wagner, o Então, Rossandro, juntem-se o a nós Daniel. o ano que vem. Juntem-se a Daniel, nós o ano que vem, vamos fazer mais caravana. O pessoal me vamos. perguntou, Patrícia, você não vai mais, né? Eu falei, como não vou mais? Eu tô pronta já pro ano que vem. Eu falei, lógico Total, que eu com a vou de roupa de novo. ir. Imagina, já tô pronta, entendeu? De batom e tudo, a gente com um balde mais tecnológico, né? Mas Daqui para Posto volteirão, Ipiranga em março virão outros ação. baldes. A gente brincava, tinha uma piadinha interna, pessoal, só para vocês saberem que foi o Lucas que chamou a parte de Posto Ipiranga, porque ela tinha tudo naquela mala de mão dela. Porque todos nós viajamos só com uma mala de mão, porque as malas que a gente podia levar internacionais, elas foram levando as Com doações da doações. Fraternidade Sem Fronteira. Então todo mundo teve que viajar bem, né, Compacto. condicionadozinho, mas tinha tudo na mala da Paty, e ela Era a recebeu bolsinha da Hermione. Era a o bolsinha carinhoso da Hermione. Eu tenho apelido. certeza que era a bolsinha de Hermione do Harry Potter. Ela virou Porque o cabia Posto tudo. Ipiranga, tinha tudo lá. E mas aí, a gente qualquer foi coisa que a muito gente precisava. Não, feliz com pergunta no isso. Posto Piranga, que Posto Piranga tem. É. Patrícia. E ó, teve a Salustino aqui falou, eu já estou em contato com a Francis, que é do pessoal daqui da Bahia, é que eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Salvador, e assim, a Bahia realmente ela é muito pequenininha, todo mundo se conhece, mas eu convido também as minhas amigas de São Paulo, do Rio de Janeiro, quem quiser saber sobre a fraternidade,
A gente faz uma turma, a gente vai de galera fazer workshop para mostrar realmente o que foi. E assim, venham se juntar a nós, porque realmente é uma viagem. Esquece de fazer tanta terapia. Vai para o Malawi com a gente, que ó, você vai economizar dinheiro Concordo. e vai pegar todo o seu dinheiro que você gastou em 30 anos de terapia e vai deixar lá com as mulheres do campo, que elas realmente são as nossas professoras, né? Porque elas São dão um show, né, de incríveis, ensinamento. E eu acho que a É gente precisa isso. depois fazer uma live para a gente falar do que a gente se curou pessoalmente com isso. Porque a Concordo. Fabi, por exemplo, que está aqui botando esse kkkk, você já contou a história da sua mãe também, mas eu lembro da Fabi falando que ela nunca esteve tão perto de Deus De como ela se Deus. sentiu lá. Lembro demais também, Né? verdade. Então, todos nós vivemos uma grande cura ali dentro. Eu acho que a gente pode fazer mais uma live mais pra frente juntos. Não, Tá eu bom? tô falando, eu tô Tô facinha, dentro. convida, eu Super aceito. dentro. Não, a Dani falou assim pra mim, você vai conseguir falar? Eu fiz uma cirurgia ontem aqui, eu não devia estar aqui. Mas eu falei, lógico que eu vou, posto Piranga, óleo essencial, Copaíba, toma remédio. Eu falei, tô lá, eu tô falando meio assim, Aí, ó, mas eu vocês tô estão aqui. vendo. Ela já tá se soltando. Veio falar que é quietinha, a gente não acredita, não. Mas, ó, vamos fechar com essa mãozinha Vamos, aqui, ó, da vamos Vamos, aqui, ó. mãozinha fraternidade. esquerda. Isso. Amo Ai, será que tem como alguém vocês. fazer um print? Ai, peraí. Será que Rebequinha Vai, Ah, consegue? é? Peraí, faz Quem o gente. faz o print aí Rebequinha print tá pra aqui aí? comigo, ela gente. vai fazer o print, tá? Ah, então Rebequinha tá aqui tá. comigo e ela vai fazer o print aqui pra gente. Deu Pronto. certo? Deu Um certo, ela fez aqui no beijo, outro. amada. Maravilha! Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Até meninas. Amo mais. vocês. Eu também, Beijo. saudade muito enorme de vocês. Eu também quero fazer Enorme, esse negócio de enorme. coração. O meu não tá Ah, saindo, mas eu vou Vê se treinar, sai, tá, Dani? bolinha aí, ó. ah, Aí! Ó. ah, ah. Faz aí, Adriana. Vê se sai o seu também. Vai, Ó. Dri. Faz. Ó, Ai, Paty. Faz, ai, Paty. saiu. Fica Vai, Paty, parada, aqui, ó. Paty. Faz isso aqui, Paty. Faz esse movimento. Paty, assim, ó. Ah, você já é o coração em pessoa. Em Aqui, ó, pessoa, já uma é. coisa. Não Beijo. sabia, aprendi. Tchau. 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 Fica com Deus.